No contexto do ataque massivo e histórico de hoje contra os aeródromos russos, está sendo preparada para amanhã uma reunião entre as delegações ucraniana e russa em Istambul, onde essa trilha de negociações será continuada pelo menos para alcançar um cessar-fogo. Já se sabe que as delegações ucraniana e russa partiram para Istambul, portanto é evidente que a reunião realmente acontecerá. E já se sabe quem será incluído nas equipes de ambos os lados, nas equipes de negociação. Além disso, hoje ficou conhecido com quais propostas a Ucrânia vai para as negociações em Istambul. E por outro lado, ainda não se sabe o que a Rússia vai propor. Porque lembro que o seu memorando sobre o fim da guerra eles ainda não publicaram nem entregaram a ninguém. Disseram que vão nos apresentar já nas negociações. Mas o ataque de hoje pode mudá-los muito. Essas atitudes ultimativas, como eles tentaram falar de cima para baixo com a delegação ucraniana depois da operação especial de hoje, acho que, vão esfriar um pouco. Sou Alexei Petty. Hoje é 1º de junho. Vamos discutir esse tópico detalhadamente. Antes de começarmos, peço que se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva seu comentário. Além disso, inscreva-se no canal do Telegram Petty News. O link está na descrição do vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real. Então, as negociações em Istambul vão realmente acontecer amanhã e a Rússia, como foi declarado, manterá a mesma composição da delegação para as negociações com a Ucrânia. Como foi declarado, a delegação russa já partiu para Istambul para participar da próxima rodada de negociações com a Ucrânia. Anteriormente, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, informou que a delegação ucraniana também estará presente nas negociações em Istambul. Ela será liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov. Segundo Zelensky, ele definiu as tarefas para o futuro próximo, bem como as posições antes da reunião em Istambul na segunda-feira. Segundo Zelensky, abre aspas, primeiro, cessar fogo completo e incondicional. Segundo, libertação dos prisioneiros. Terceiro, retorno das crianças sequestradas. E para estabelecer uma paz duradoura e confiável e garantir a segurança, está sendo preparada uma reunião no mais alto nível. As questões-chave só podem ser resolvidas pelos líderes. Bem, isso é uma dica de que, claro, pode-se realizar essas negociações técnicas, mas elas devem ser apenas um prelúdio para o encontro dos líderes. Aqui lembro que na véspera Zelensky teve conversas com líderes europeus e depois com Recep Tayyip Erdogan. E Erdogan propõe uma reunião quadripartida dos presidentes da Ucrânia, Zelensky, da Rússia, Putin, dos Estados Unidos da América, Trump, e da Turquia, Recep Erdogan. Uma atualização recente cita fontes do Ministério das Relações Exteriores da Turquia. A reunião das delegações da Ucrânia e da Rússia em Istambul acontecerá em 2 de junho às 13 horas. Ela será realizada no Palácio Sirhan. Em 29 de maio, em coletiva de imprensa, o porta-voz do ditador russo Dmitry Peskov declarou que a Rússia propõe nova rodada de negociações em 2 de junho em Istambul. Também se sabe que nas negociações em Istambul, além das delegações ucraniana e russa, também estarão presentes conselheiros de segurança dos Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido. Lembro que foram exatamente esses países que participaram da elaboração da versão ucraniana do memorando de 22 pontos. E nos Estados Unidos consideram que o obstáculo para as negociações é a ausência da versão russa do chamado memorando. E aqui passamos à questão do que está no memorando ucraniano. Como afirma hoje a agência, a delegação ucraniana nas negociações previstas para 2 de junho em Istambul apresentará ao lado russo o roteiro proposto para alcançar uma solução pacífica e sustentável. De acordo com a cópia do documento, o roteiro proposto começa com um cessar-fogo completo por pelo menos 30 dias. Em seguida, haverá a troca de todos os prisioneiros de ambos os lados, bem como o retorno das crianças ucranianas levadas para o território da Rússia. Mas isso ainda não é tudo. Depois disso, está prevista uma reunião entre o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o ditador russo, Vladimir Putin. Em seguida, informa-se que, de acordo com esse plano, Moscou e Kiev, com a participação dos Estados Unidos da América e da Europa, trabalharão para concordar com os termos de uma cessação total da guerra. Autoridades ucranianas enviaram o projeto de documento ao lado russo com antecedência e, consequentemente, os russos estão bem familiarizados com ele e vão a Istambul já tendo analisado as informações. As principais condições ucranianas para o acordo de paz, apresentadas no documento, coincidem com as exigências anteriormente anunciadas por Kiev.
Entre elas estão a ausência de reconhecimento internacional da soberania da Rússia sobre partes da Ucrânia ocupadas pelas tropas de Moscou e reparações para a Ucrânia. E, o mais importante, a Ucrânia não é obrigada a ser neutra e pode se tornar parte da OTAN ao mesmo tempo em que avança em direção à adesão à União Europeia. Como é mencionado no material, a adesão da Ucrânia à OTAN depende exclusivamente do consenso dentro da aliança. Não podem ser estabelecidas quaisquer restrições quanto ao efetivo, ao desdobramento ou a outros parâmetros das forças armadas da Ucrânia, assim como quanto à presença de tropas de estados estrangeiros aliados no território da Ucrânia. Também no documento está indicado que a linha de frente atual será o ponto de partida para as negociações sobre disputas territoriais. Todas essas disposições divergem significativamente das exigências da Rússia. Bem, e aqui passamos à questão do que a Rússia exige. A agência escreve que o ditador russo Vladimir Putin apresenta exigências duras e inflexíveis nas negociações de paz com a Ucrânia e continua bombardeando a Ucrânia com mísseis e drones, sinalizando que ele só aceitará um acordo sob suas próprias condições e continuará lutando até que elas sejam atendidas. Por sua vez, Putin tenta não irritar o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, falando favoravelmente sobre sua diplomacia e declarando a abertura da Rússia para negociações de paz, apesar de impor condições maximalistas que são rejeitadas por Kiev e pelo Ocidente. A seguir vou citar. Trump, que prometeu encerrar a guerra de 3 anos, em apenas um dia mudou a política americana de isolamento da Rússia, conversando por telefone com Putin e criticando o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Ao mesmo tempo, Trump alertou Putin para não me apoiar e ameaçou Moscou com sanções caso não apoiasse sua proposta de paz. No entanto, nos últimos dias, Trump mostrou que está perdendo a paciência com Putin, destacando que o ditador russo enlouqueceu devido ao aumento dos ataques aéreos contra a Ucrânia. O que Vladimir Putin não entende é que, se não fosse por mim, já teriam acontecido muitas coisas realmente ruins com a Rússia. Quero dizer, realmente ruins. Donald Trump declarou, ele está brincando com fogo. Ao mesmo tempo, o ex-presidente da Federação Russa, Dmitry Medvedev, que atualmente é vice-presidente do Conselho de Segurança de Putin, respondeu às palavras de Trump da seguinte forma: "Eu conheço apenas uma coisa realmente ruim, a Terceira Guerra Mundial." Espero que Trump entenda isso. Por sua vez, analistas de Moscou, se é que podemos chamá-los assim, observam que Putin está jogando um jogo psicológico com Trump, e ambos acham que entendem bem um ao outro. A tática de Putin, obviamente, baseia-se na suposição de que a questão tem menor prioridade para seu interlocutor, que quer se livrar dela. De um jeito ou de outro, para o lado russo nada é tão importante quanto isso. Em suma, para Trump, a guerra Rússia-Ucrânia não é uma questão prioritária, então ele apenas quer encerrá-la rapidamente, independente das condições. Por essa lógica, quem vê nisso algo menos importante, no final das contas vai acabar cedendo. Pela lógica do Kremlin, Trump será o primeiro a ceder. Contudo, muitos especialistas creem que a Rússia expandirá sua ofensiva neste verão, visando ocupar mais territórios ucranianos e impor condições mais severas para alcançar a paz. Ou seja, Moscou acredita que sua influência sobre a Ucrânia vai aumentar com o tempo. E como Donald Trump deixou claro que vai se retirar das negociações, os militares russos pretendem intensificar suas operações. Segundo especialistas, a Rússia tentará intensificar seus esforços para capturar toda a região de Donetsk e aumentar seus ataques contra as cidades pacíficas da Ucrânia. O Kremlin tentará criar a aparência de agravamento da situação, já que as negociações continuam, e dar a entender à Europa que a retaguarda é perigosa, para impedir que militares europeus entrem com tropas na Ucrânia. Ao mesmo tempo, alguns analistas veem as negociações como uma tentativa de Putin de acalmar a impaciência de Trump. Putin inventou uma maneira de oferecer a Trump um resultado intermediário e tangível dos esforços de paz de Washington, sem fazer quaisquer concessões reais. Por isso, não há grandes expectativas de que as negociações de amanhã em Istambul nos tragam algum resultado, e, obviamente, isso não pode acontecer. Por isso, deixo reticências por hora. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like.